Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. E estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, e é isso aí, torcedor. A Casa do Corvo continua em clima de draft, porque ainda tem muita coisa pra gente analisar dessa classe. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa noite, João. Boa noite, Cleverton. Boa noite para o nosso convidado especial. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo esse podcast. Dessa vez estamos sem a presença do Giba, que está em compromissos clubistas e não pôde participar aqui dessa gravação com a gente, que já estava agendada há algum tempo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o draft, né? A gente já falou sobre os jogadores de linha ofensiva e dos safeties na semana passada, né, no último episódio. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os pass rushers e os wide receivers, né, dessa classe e pensar um pouquinho quais podem ser os futuros contribuintes do Ravens para a temporada 2021 em diante. É isso aí. E conosco hoje o convidado que já é praticamente da casa, né? Todo episódio de draft tem que ter ele. Diretamente do On The Clock, diretamente do Pro Football, David Chiodini. Seja muito bem-vindo, meu querido. Salve, salve, meus amigos, torcedores do Baltimore Ravens. Prazer estar aqui de novo falando de draft, nessa classe aí que tem tantas dúvidas, principalmente lá onde os Ravens escolhem, né? Lá no final da primeira rodada, as posições a gente não tem um consenso, então vamos falar um pouquinho aí sobre as principais necessidades e sobre os jogadores que podem vir para suprir isso aí. É isso aí. Episódio passado nós falamos de linha ofensiva e safety. Se você não escutou, volta lá e escuta esse episódio que tá muito bom com o Rafa Martins. E hoje viemos aqui para falar de wide receiver e edge rusher dessa classe que tá dando o que falar. A gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco, depois dos recados. Bora lá. Recados rápidos para vocês, galera, os de sempre, tá bom? Você que tá escutando esse podcast, tá gostando, quer ajudar a Casa do Corvo a crescer e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Com R$1 só, um só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Confere lá no Apoia-se, confere lá no PicPay, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, nas nossas recompensas e vê o que cabe no seu bolso, tá bom? A gente sabe que a situação tá difícil, mas qualquer ajuda que você puder será muito bem-vinda pra gente continuar mantendo esse trabalho, tá bom? Não pode contribuir financeiramente, não tem problema, compartilhando esse episódio, você já ajuda e, é claro, nós estamos em todas as plataformas de podcast, internet afora. Escuta a gente pelo Spotify? Segue a gente lá, pô. Dá aquela moral. Segue a gente. Escuta pela plataforma de podcast da iTunes.
vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo e deixe lá a sua avaliação, suas estrelinhas, porque assim a gente ganha destaque, ganha relevância na loja e consegue alcançar mais torcedores, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo BR, nossos twitters, @Casa do Corvo, @BRavensbra, @JGGL, @Rafão Martins, nosso Instagram, @Casa do Corvo, tem o Instagram do Giba também, segue lá, @Giba Pérez, também o Instagram e o Twitter do fã-clube oficial do Baltimore Ravens aqui no Brasil, o @RavensBrasil, acho que tem um underline no meio do caminho, tá bom? Deve ser Ravens underline Brasil, qualquer coisa procura lá, acha os caras lá. E lembrando, nós temos também conteúdo no YouTube, youtube.com/Casa do Corvo. A qualquer momento, vídeos fresquinhos com notícias e opinião sobre o Baltimore Ravens, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr@gmail.com. A gente quer ouvir o seu feedback. E sobre esse episódio você pode ir lá em fambonanet.com.br/Casa do Corvo BR. Vai no post desse episódio e deixa lá seu comentário. Vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse episódio. Vamos falar de draft, tá bom? fambonanet.com.br, o maior portal das ligas americanas de esportes no Brasil. Tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, tem podcast sobre NFL, óbvio, como a gente aqui. Tem o Famblinho, tem o Icecast, tem o Rebatida, tem o pessoal do Noaro, tem a galera do esportismo fazendo um geralzão sobre todas as ligas, tem o Contando Jardas, enfim, falta de conteúdo. Enfim, conteúdo é o que não falta aqui, tá bom? Dá uma olhada lá, confere lá, porque é quase certeza que tem um podcast pro seu esporte favorito, pra sua franquia favorita, tá bom? E já que você tá no Fambonanet, passa aqui, deixe seu comentário e vambora pro episódio. É isso aí, senhor João Gabriel Gelli, senhor Davis Chiodini. Aliás, eu vou começar contigo, Davis, colocando aqui um pouco de contexto pro torcedor. A primeira vez que eu ouvi esse comentário foi justamente vindo do senhor Davis, lá no Pro Football, a respeito da classe de edge rushers. Vamos começar por eles primeiro. Que essa classe de edges, todos os jogadores aqui sempre tem alguma coisinha que, eu não sei se a palavra é essa, se o termo é esse mesmo, que eles não inspiram confiança, não é aquele jogador que você chega lá assim na primeira rodada e pronto, esse aqui tá safe, esse aqui vai ser o edge rusher dessa classe, né? Todos eles têm algum probleminha, seja de leitura, seja de problemas físicos, atleticismo, alguma coisa. É por aí, cara, por aí mesmo, não inspira confiança. Eu tava fazendo as contas e, se eu não estiver errado, na melhor das hipóteses, é escolhido antes do Baltimore Ravens, vai ser escolhido 1, na pior das hipóteses 3. Eu tô contando a partir do Indianapolis Colts, que é o time que tá mais precisando na frente. Posto isso, imaginando, eu falei aqui de Indianapolis, imagino que Cleveland e Pittsburgh também possam endereçar essa necessidade. Imagino mais Cleveland do que Pittsburgh, eu acho que eles vão deixar um pouquinho mais pra frente. Porém, imaginando esse cenário, já ainda dá para sonhar com o edge rusher pro Baltimore Ravens na primeira rodada? Eu acho que a partir daí a gente pode começar a falar sobre os nomes dessa classe que pode cair pra gente na escolha 27 ou posterior, né? Vai saber o que o Baltimore Ravens vai aprontar. Eu acho que dá sim para pensar, mas eu acho que vocês têm que colocar outros nomes aí como alvos, né? Possíveis alvos não, times que podem ter edges como alvo, corrigindo o que eu estava falando. Não dá para esquecer do Las Vegas Raiders, o time trouxe o Yannick Ngakoue, mas ainda assim pode apostar num edge. E eu vejo muito pouca gente falando, e eu acho que pode acontecer, o Miami Dolphins na escolha número 18. Ninguém sabe me dizer quem é o edge do Miami, porque o Miami não tem um edge de grande porte. Eu sei que o Brian Flores vem da escola, do Bill Belichick, manufatura de edges, e tal, mas o time hoje não tem um edge. Eu não me espantaria se eles saíssem na 18 com um edge rusher na primeira escolha. Mas eu acho que sim, dá para Baltimore pensar na escolha deles
num jogador da posição na primeira rodada. Eu acho que essa é uma classe que a gente tem muitas suspeitas e poucas certezas, e os times também têm poucas certezas. Então a gente olha para Indianápolis e pensa em edge. Pode ser que Indianápolis não goste de nenhum. Tennessee tem o Bud Dupree, mas tem o Harold Landry. Pode ser que ache que dá para pegar alguma coisa mais para trás. Então dá para sonhar na 27, sim. Sendo só um pouquinho maluco, antes da gente passar pelos nomes, você falou do Miami Dolphins na 17. 18. Na 18, isso, eu acho que se o GM for muito maluco mesmo, forçando muitíssimo a barra, assim, uma possibilidade remota, dá para pensar inclusive em Minnesota Vikings na 14. Dá, mas isso ia implicar no futuro do Daniel Hunter, né? Sim. Deles contarem com o Daniel Hunter ou não. Eu acho que pode ser, aí seria um indicativo de troca, alguma coisa assim. E quando a gente fala aqui de pass rushers, né, pro Ravens, a gente tá falando justamente da posição que a gente já bateu nessa tecla em vários podcasts anteriores, mas é a posição mais carente do elenco, sem dúvida alguma, né? O Tyus Bowser atualmente é o melhor pass rusher desse grupo. O Pernell McPhee é um cara que tem qualidade, principalmente com a versatilidade de atuar até no meio da linha defensiva, mas ele já é um cara mais velho também, não é um cara que vai participar com muita frequência, e o Tyus Bowser é um cara com mais versatilidade até para atuar na cobertura de passe, que é algo que o Martindale, né, nosso coordenador defensivo, ele valoriza bastante. E assim, é certeza absoluta que em uma das 3 primeiras escolhas, quase certamente uma das 2 primeiras escolhas do Ravens vai ser um pass rusher. Uma delas vai ser um pass rusher. Assim, acho muito pouco provável que o Baltimore saia dessas 2 primeiras rodadas sem endereçar essa posição. Tá? Principalmente, assim, tem que pensar em talento jovem, reposição e até mesmo profundidade, né? Que não tem profundidade no elenco, né? Então, acredito que talvez não venham 2 escolhas altas na posição, até porque pode-se buscar um outro nome depois do draft, um nome veterano depois do draft, né? Por exemplo, o Justin Wilson ou o Melvin Ingram da vida, né? Já fugindo da forma das escolhas compensatórias. Mas enfim, aí se a gente puder começar a falar dos nomes, é uma classe de pass rushers muito incerta, né, Davis? Todos os nomes, como o Cleberton até já citou, tem algum questionamento em torno deles que faz com que nenhum deles seja um prospecto que você fica super empolgado para ter no seu time, né? Todos eles têm algum porém que te deixa com aquele pé atrás. Muitos colocam o Quiripay de Michigan como principal pass rusher, outros colocam o Jalen Phillips de Miami, e aí um pouco menos o Azeez Ojulari, né? Eu vejo também aparecendo como terceiro dessa briga, talvez. Né? Se você puder colocar um panorama de quem é o principal pass rusher da classe, se você acha que todos esses têm a possibilidade de chegar, talvez, por exemplo, se o Phillips for a primeira escolha entre os pass rushers, será que o Quiripay chega na escolha 27? Só dá esse panorama aí e fala um pouquinho sobre esses principais nomes dessa classe da posição. Então, cara, eu acho que o Quiripay, ele deu um salto na frente, né? Ele pulou um pouco na frente na preferência. Eu acho que ele tá um pouco fora do range de Baltimore nesse momento. É um jogador que não é grande, e aí reside a principal dúvida dele, porque é um cara que não tem uma envergadura de alto nível, né? É um jogador menor, diríamos assim, mas que tem um motor que compensa, que tem uma explosão, um primeiro passo, né? Muito forte. É um cara que tem, para mim, um bom band. É um cara que é um excelente atleta, foi campeão de 4x100 lá em Rhode Island, no high school e tal. Então é um cara que pode compensar essa falta desse tamanho, trazendo as outras traits. Muito bom contra a corrida, tem um leverage, só que também não teve grande produção. Mas eu consigo relativizar essa questão da grande produção, porque em Michigan ninguém tem conseguido produzir muito bem nos últimos anos, e não é só na posição de edge. A gente viu isso em wide receivers, o Donovan Peoples-Jones é um exemplo no Cleveland Browns, né? E por aí vai. O Jalen Phillips, ele já é aquele cara que ele traz tudo que a NFL procura. Ele tem aquele bend, ele tem um bom bend, ele tem envergadura, ele tem a altura, é um cara que tem uma boa explosão, acho que um pouco abaixo do Quiripay, mas é explosivo. Mas ele traz 2 dúvidas muito grandes. A primeira é quanto ao seu processamento mental e disciplina tática. Achei um jogador muito indisciplinado
taticamente. É um jogador que, para mim, sofre muito contra a corrida por conta disso. E aí consegue se recuperar no college por conta do atleticismo, mas é uma coisa que na NFL não dá. E o segundo é um histórico de lesões bem avantajado. É um cara que sofreu um acidente, também depois teve 3 concussões, chegou a ficar parado em 2019, né? Tinha até pensado em desistir do futebol americano, voltou em 2020 e agora conseguiu provar que é um bom valor. Só que 3 concussões não é uma coisa para você pegar e olhar como se fosse simples. São 3 pancadas enormes na cabeça. Qual é a durabilidade desse cara? Então acho que passa por aí. Talvez o Jalen Phillips esteja disponível nessa escolha do Baltimore Ravens. Essa questão do Phillips, eu também diria que ele é o cara um pouco mais provável de estar disponível, mas aí ele, como outro cara que eu acho um ótimo jogador, mas que também acho super perigoso escolher cedo, que é o Landon Dickerson, né, que a gente falou no podcast passado. Cara, o histórico médico desses caras me preocupa demais, sabe? É chato a gente falar um pouco dessa parte médica, porque a gente não tem acesso, né, a exames, a gente tá falando muito de achismo, mas nesses caras já é algo mais repetitivo, né? Ainda mais quando a gente trata de concussão numa posição de tanto contato quanto é um pass rusher, né, que vai estar ali na batalha, na trincheira ali o tempo todo. Então, ele vai estar batendo cabeça contra os companheiros de equipe dele mesmo, contra a linha ofensiva, até quando ele não quiser bater a cabeça dele, ele vai ter choque, né? Então, é a natureza da posição, de espaço muito curto e muita explosão. Então, assim, concussão é algo que, quando você começa a ter, elas tendem a se repetir e aparecer de novo. E, cara, cérebro é algo complicado pra caramba de arriscar, né, cara? Então, é um jogador que eu teria um bom pé atrás para selecionar. Mas aí só uma pergunta bem rápida. É só dizer um ou outro. Se você botasse assim, em condições parelhas, tirando esse ponto das lesões, você acha que o Jalen Phillips é um pass rusher melhor do que o Quiripay? Não, eu fico com o Quiripay. Acho que o Quiripay é um jogador melhor. É um jogador, para mim, que tem... Bom, a sua pergunta é pass rusher, né? Sim, pass rusher, sem considerar muito jogo terrestre. Aí eu preciso pensar um pouquinho. Porque pass rusher, ele tem uma qualidade de envergadura, de coisas que ele pode usar que o Quiripay não tem. Aí só pass rusher, eu fico com o Jalen Phillips. Até uma coisa que eu li muito sobre o Quiripay, né? Aí eu só fazendo, né, uma parte aqui, eu costumo assistir o máximo de jogadores possíveis, gosto muito de participar disso, mas eu tive tempo muito limitado nessas últimas semanas por conta do meu mestrado, que está acabando. Nossos ouvintes sabem que eu perdi podcasts aí por causa disso, mas está acabando. Chega de descanso, né, Jé? Aí, as opiniões que eu tô proferindo aqui sobre pass rushers especificamente, elas não são minhas, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu acho que draft é muito de você deixar as coisas claras, transparência, né? Aqui eu tô puxando opiniões que eu li de outros analistas. Já quando a gente estiver falando de wide receivers, as opiniões são todas minhas, tá? Só deixando isso claro pros ouvintes. Mas eu li muito sobre o Quiripay ser um cara que precisava mais de refino, enquanto o Jalen Phillips era um cara já mais avançado tecnicamente, né, nessa parte de pass rush. Concordo nisso. Acho que o Quiripay é um cara que talvez vá ter uma carreira melhor na NFL que no college. É aquele cara que eu acho que pode ter uma explosão. Mas eu acho que ele tem um processamento mental muito superior ao do Jalen Phillips, enxergando o jogo, entendendo o jogo como um todo e tal, lendo sua chave de bloqueio, lendo o sistema de bloqueio, entendendo quando a linha ofensiva está te mostrando uma coisa, mas na verdade está acontecendo outra. É um cara que consegue entender o que está acontecendo no backfield muito rápido, né? Seja com o quarterback, seja com o running back. Então acho que o Quiripay está um pé na frente para mim do Jalen Phillips como jogador. E aí eu já puxo aqui o gancho para a gente falar de opções que são mais prováveis de estar disponíveis na escolha 27, né, quando o Ravens fizer a sua seleção de primeira rodada, que são muito vistas como opções de fato para a equipe, né? São 3 nomes aqui que eu acho principais, né? E nem todos eles, eu sei que o On The Clock tem um deles bem abaixo na board, e muitos outros veículos também têm uma série de questões quanto a ele, que é o Jason Owe, não sei como é que eu pronuncio o nome dele, sinceramente. Owe. E aí tem os outros 2, que são o Azeez Ojulari e o Gregory Rousseau, que tá em um viés de queda, né, nos últimos tempos. O Azeez Ojulari, cara, eu sinceramente
não sei se ele vai estar disponível na escolha do Baltimore Ravens. Ele tem algum hype maior. Ele é aquele jogador que a NFL se apaixona muito fácil, que é aquele speed rusher, né? Aquele cara que consegue ganhar na explosão, na velocidade. Para mim, ele precisa ganhar massa muscular para a NFL. Eu acho que talvez a transição dele seja um pouquinho mais complicada. Fala-se muito no New York Giants, de olho nele, em alguns times ali dentro do top 20. Mas pode estar ali. Mas eu gosto muito do Gregory Rousseau. Eu acho que as pessoas tendem a pegar muito uma coisa ruim de um prospecto e descartar todo o resto, que ele é bom. Ele teve um Pro Day ruim, ele deu opt-out, ele só jogou uma temporada. Ele não é um cara de bend espetacular, tá? Ele não é um cara que vai contornar o ar com frequência, mas o bend dele não é ruim. E ele é um protótipo físico absurdo. Ele é um cara de 6'7", é um cara de 120 quilos, é um cara que tem 33 3/4 de braço, é um cara que teve 15 sacks em 2019, é um cara que pode alinhar pelo meio, pode alinhar na lateral, é um cara que domina o jogo corrido. Então, assim, se o Gregory Rousseau não tivesse tido um Pro Day tão ruim e eu não posso pegar as marcas dele e simplesmente jogar fora também, tanto para o bem como tanto para o mal, eu para mim, tenho ele como prospecto quase como o Jalen Phillips. Então, o Gregory Rousseau, e para mim, o casamento Gregory Rousseau, Baltimore Ravens, seria o perfeito para os dois. Ele é um jogador versátil, inteligente, vai cair num time que desenvolve jogadores nessa função muito bem, porque eu acho que se o Matt Judon, por exemplo, tivesse caído num outro time, ele não teria o contrato que ele tem hoje com o New England Patriots, tá? Grande parte do contrato do Matt Judon é mérito do Baltimore Ravens, e por aí vai. Então o Gregory Rousseau me agrada bastante. O Azeez Ojulari, eu acho que ele vai precisar de uma transição, ele vai ser muito esse speed rusher de times que joguem com front odd, né, com 3 homens com a mão no chão, para ele ser o cara de apressar o passe, mas eu acho que ele vai deixar muitas brechas no jogo corrido. O Jason Owe, ele também é um monstro físico. Só que para mim ele é um wrestler jogando futebol americano, tá? Para mim ele não desenvolveu nada na parte técnica dele. Mentalmente, ele joga toda a jogada como se ele estivesse pressionando o quarterback. Isso para mim já denota que ele tem um problema muito grande. O leverage dele é muito fraco, ele joga com o peito lá em cima, tá? Contra a corrida ele vai muito mal. O uso das mãos depende totalmente da força. Então o Jason Owe é um cara que é redshirt sophomore, que poderia ficar ainda mais 2 anos na universidade, e claro, se ele pode fazer dinheiro agora, se ele entendeu isso, ótimo, mas ele é um cara que vai precisar de bastante refino na NFL para produzir. Eu confesso até que eu fiquei surpreso que eu vi, quando eu estava me preparando aqui para o podcast, tanto o PFF quanto o Dan Brugler, que o Dan Brugler é um analista de draft bem respeitado, um dos mais respeitados, tem ele no top 30 da posição como... Eu confesso que eu fiquei surpreso com isso. Então, é isso que eu ia perguntar. Já faz um tempo que o Jason Owe vem subindo ao pouco nos mocks fora aí. Tem algum motivo, alguma coisa espetacular no Pro Day que ele fez, que de repente o pessoal tem se apaixonado um pouco por... É a parte atlética dele que pesa muito, né? Ele é realmente um atleta fenomenal. Um dos maiores máquinas atléticas saindo da posição dos últimos tempos, né? O cara é um monstro. O cara correu, fez o short shuttle dele em 6:15, né? O short shuttle não, desculpa. O short shuttle em 4:15 e o tricone em 6:84. Correu 4:39 com 120 quilos, né? Então o cara é um monstro. Só que é o que eu falo, pra mim ele parece mais um wrestler jogando futebol americano. E muito desse tipo de protótipo de jogador, ele apela pro lado de um treinador, né, que vê um cara cru, super atlético, e vê ali a possibilidade de moldar um jogador da forma que ele vislumbra o jogo como deve ser jogado. Uhum. Tem muito, né, disso na NFL. Muitas vezes a gente vê. Só sou muito contra isso em primeiras rodadas, né? Não, eu concordo com você. Pra mim, o lugar de você apostar num cara desse é final de terceira, dia 3. Mas, enfim, esses são os caras que são mais, assim, falados, que podem estar na primeira rodada, né? Esses 5 jogadores que a gente discutiu. Ali na faixa do Ravens, o Jason Owe já vi algumas vezes em mocks pro Ravens, já vi o Rousseau também, mais pro começo do processo também já vi o Ojulari. Mas aí o Ravens também não seria chocante se ele pegasse 2 pass rushers, né,
nesse draft. Não seria chocante se ele deixasse essa posição para o dia 2. Aí eu tenho aqui uma lista de nomes, David, se você quiser adicionar outros, só para, assim, se você quiser passar um pouco sobre esses jogadores, sobre os outros destaques que você vê da posição, e aí eu digo, não necessariamente em relação a board do On The Clock, né, eu digo em termos de jogadores que podem aparecer ali no dia 2. Né, eu vejo o Joe Tryon sendo um cara que está baixo na board do On The Clock, mas ele quase certamente vai ser um jogador de segunda rodada, eu imagino, ou de terceira. E aí tem outros jogadores, o Carlos Basham, de Wake Forest, o Joseph Ossai, o Ronnie Perkins, o Peyton Turner, de Houston, o Chris Rumph, de Duke. Aí são nomes aí, não sei quais deles se destacam mais para você, o que você pensa desse grupo aí que pode sair no dia 2. O Joe Tryon é um cara que eu nunca entendi muito esse hype nele. É um jogador que tem potencial para ser um titular, tem uma boa explosão, mas depende muito disso para vencer. Né? Eu acho que é um jogador também que não mostrou tecnicamente nada que me agradasse tanto, né? Joe Tryon de Washington. É um nome que eu acho que até pode acabar dando uma deslizadinha aí pro dia 3. Gosto muito do Joseph Ossai, de Texas, acho que ele vai sobrar para a segunda rodada. Tá? É um jogador que ainda está em desenvolvimento, é um cara que joga futebol americano há pouco tempo, né? Começou a jogar no ano dele de junior no high school. É um cara que tem uma habilidade atlética muito boa, uma explosão boa, evoluiu no uso das mãos e tal. Não tem um bend de alto nível, assim, mas é um bend suficiente para ser produtivo. Não acho que vale a primeira rodada para o Baltimore Ravens, mas é um nome que, se tiver disponível na segunda, vale a atenção. O Carlos Basham é aquele jogador muito pronto, mas é aquele jogador overall em tudo e espetacular em nada. Acho que falta um pouco de explosão para ele, mas é um jogador que vai produzir lá os seus 7, 8 sacks por ano. É um jogador que produz usando as mãos, que é bom contra a corrida. O Carlos Basham de Wake Forest. Né? O Ronnie Perkins é um caso que ele deu uma explodida mais no final do processo. Né? Ele apareceu mais no final do processo. Assim. É um cara que é menor, um pouco menor. Ele lembra, eu costumo dizer que ele é um Quit Payet dos pobres. Assim, né? É menorzinho, 6'2", tal. Mas tem bom peso, é razoavelmente explosivo e tal, mas é um jogador que eu deixaria mais para a terceira rodada, por aí. Eu não sei quanto ele vai impactar de cara, eu tenho algumas dúvidas quanto a isso. Eu gosto muito do Chris Humph. O Chris Humph, para mim, é um jogador que cria muita pressão, é versátil, e tem uma coisa que você falou do Baltimore Ravens, que é o coordenador defensivo gosta muito que os seus edges, em alguns momentos, tenham habilidade para dropar, né? E o Chris Humphrey, para mim, ele vai ser exatamente isso na carreira dele. Um híbrido de edge com esse linebacker que joga off-ball, mais ou menos como o Uchenna Nwosu no Los Angeles Chargers, alguma coisa nesse sentido. É um jogador, para mim, que tem muito potencial e que a NFL pode deixar escapar até a terceira rodada. É um jogador que me agrada bastante. O Peyton Turner é outro jogador que eu nunca entendi tanto hype nele. É um jogador, para mim, que depende muito ainda da parte atlética dele para vencer. Acho que a parte atlética se desenvolveu antes da parte técnica. Não é tão cru quanto o Jason Owe, mas também não é tão atlético quanto o Jason Owe. E se eu puder crescer um nome aí, o Quincy Roche é um jogador muito parecido com o Carlos Basham, só que tem problemas de peso, né? Também não processa tão bem o jogo, mas é muito explosivo e eu acho que pode ser um jogador situacional. De todos os que mais me agradam aqui, Ossai, Basham e Chris Humph. São os três que mais me agradam. Mas eu falei isso no podcast que eu gravei agora há pouco do On The Clock, que vai sair amanhã, no caso na sexta-feira, né? No dia 23. Eu vou dar uma bold prediction aqui. Gregory Rousseau vai ser a escolha do Baltimore Ravens. Ih, rapaz. Tem muita gente que vai te xingar agora, hein? Não tem problema. Isso aí. Os caras me xingam por qualquer coisa, brother. Bold tá aí pra isso também, né? Bold tá aí pra isso. Você falou do Gregory Rousseau ser a escolha do Baltimore Ravens e... Já começaram, ó. Você falou que o Gregory Rousseau pode ser a escolha do Baltimore Ravens e existe a possibilidade do Gregory Rousseau sobrar também, né, lá pra segunda. Você vê uma possibilidade também do Baltimore Ravens trocar para baixo para acumular a escolha e pegar um Ed lá no começo da segunda, dependendo da board que o De Costa montou? Olha, é uma possibilidade, cara, mas eu acho... Não sei até onde o Rousseau vai durar, não.
sabe? Eu acho que eles não vão com esse plano, eles devem ter um edge de segunda rodada ali que sobre talvez um pouquinho mais alto. Vamos supor, deixa eu ver aqui, Baltimore tem a 27 e a 58, um cara que estiver 58. Na 50 eles puxam o gatilho, algo assim. Mas aí eu acho que o Rousseau acaba saindo do range um pouco, cara. E o negócio de troca pra baixo, né, que o cara já falou, que todo mundo quer trocar pra baixo e acumular escolhas, né, só que, porra, sempre precisa de um parceiro pra fazer isso, né. Isso, alguém tem que querer comprar, né. Isso é bizarro ali, principalmente das primeiras escolhas do draft, né, esse ano você só escuta todos os times ali estão, porra, fulaninho ali tá disposto a trocar pra baixo, né, sair do top 10. A Atlanta Falcons tá vendendo a escolha deles. O Detroit Lions quer trocar para baixo. O Carolina Panthers está interessado. Só que você não escuta rumor nenhum de time que quer subir, né? Então... Não, então, eu acho que fora o Washington e Chicago, que só eles que a gente ouve que pode ter a possibilidade de trocar para cima para poder pegar um QB, né? De resto... E mesmo assim, cara, isso está prejudicado nesse ano porque os principais QBs vão sair cedo, sabe? São 5 QBs de nível de NFL nessa classe, de nível de titular na NFL nessa classe, e os 5 vão sair no top 20, eu acho que é quase certo isso. Eu diria, possivelmente, eu não ficaria chocado se saísse no top 10, os 5. A dinâmica fica diferente, né? Exatamente, é normal ter esse tipo de movimento de você trocar, dos times que estão no começo da segunda rodada, trocarem para o final da primeira, justamente para conseguir ganhar o quinto ano do contrato de calouro, né? A possibilidade de ativar esse quinto ano. Só que esse ano, não tendo um quarterback claro de final de primeira rodada, deixa um pouco mais nebuloso, né? Essa situação. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Vamos lá, gente. Wide receivers. E aqui eu gostaria de puxar a polêmica da semana. Inclusive, muito obrigado a vocês que interagiram lá no Instagram da Casa do Corvo. Eu nunca vi interagir tanto quanto essa semana. O Eric de Costa falou que ele se sente ofendido pelas críticas que as pessoas fazem ao corpo de wide receivers do Baltimore Ravens. Tem gente que chega a falar que não tem wide receiver em Baltimore. E vamos lembrar que todos os wide receivers hoje que estão no Baltimore Ravens são diretamente escolhas dele, né? Marquise Brown, Miles Boykin, James Prochet, Devin Duvernay. Ele ficou brabo então que criticaram. É simples, é só os wide receivers jogarem. É só jogarem. Então... Entendeu? Aí vamos lá, aqui na Casa do Corvo, eu acho que o Gélio, acho que eu distou um pouquinho mais, mas a gente normalmente tem a opinião de que, ok, não tem nenhum wide receiver, meu Deus do céu, que espetáculo, né, que dê para se considerar no Baltimore Ravens, mas existe também um problema de sistema. Muito grave. O Baltimore Ravens ele é muito heavy runner, né? Ele corre demais com a bola e às vezes acaba negligenciando o jogo aéreo. E aí fica a minha pergunta: o time não tem wide receivers bons, assim, bom com B maiúsculo, por ele ser esse heavy runner que prefere correr mais com a bola e acaba deixando o jogo corrido mais de lado e por isso não consegue desenvolver os seus jogadores, ou realmente dentro do Baltimore Ravens a gente pode dizer que não tem jogadores bons o suficiente para que o time possa investir num jogo aéreo mais eficiente? E dito isso, imaginando um cenário que a gente tem hoje, né, que o Baltimore Ravens acho que não tem um wide receiver 1 muito claro, quiseram apostar as fichas do Marquise Brown, eu acho que não deu certo. Eu acho que o Marquise Brown hoje, para mim, ele é um wide receiver 2. Ele seria um wide receiver 2 em qualquer outro time da liga. Onde que começa a ficar interessante para Baltimore escolher o wide receiver nesse draft? Aí a gente já pode puxar, a partir dessa atuada, alguns nomes também. Então, eu acho que assim, na 27, você tem que entender. Os meus edges que eu gosto não estão mais, eu vou pegar um wide receiver. Por quê? Porque a prateleira de edges é muito diferente da de wide receivers. Ah, mas eu quero um wide receiver 1. Não tem tantos assim também, sabe? Você pode ficar de olho aí num Rashad Bateman, que pode pingar uma 27, apesar de eu achar que não vai chegar até lá, tá? Nesse momento eu já começo a achar que não vai chegar até lá, já ouvi alguns boatos. É um jogador que eu falo que é aquele jogador que joga grande
que sabe usar o seu corpo. Ele nem é tão grande, é um cara de 6'0", mas ele é um cara que parece maior. É um cara que tem um route running muito afiado. É um cara que sabe criar separação, sabe entender onde estão os espaços em zona. Isso é muito importante, tá? Seria uma excelente opção. Eu acho que se o Rashad Bateman tá na 27, tá ele, tá o Quit Paye, você pode ter uma dúvida. Se tá ele e o Jalen Phillips, você puxa o gatilho nele. Porque aí você tá falando de um jogador, para mim, que é top 15, alguma coisa assim. Mas aí você pode ter um Terrace Marshall Jr., que é um jogador grande, e aí você tá procurando exatamente um biotipo, e aí você também não pode passar, porque você não vai ficar encontrando esse biotipo muito, muito longe. Que é um jogador grande, é um jogador veloz, é um cara... Na verdade é assim, é o que se esperava que o Miles Boykin se tornasse e não se tornou, né? Com velocidade. O Miles Boykin nunca foi um cara muito veloz. Então é isso. Eu gosto demais do Terrace Marshall Jr., eu acho que ele é um cara que pode valer uma escolha de primeira rodada. Teve alguns drops na última temporada e tal, mas é um jogador num geral seguro, tá? Então é isso, esses são os caras que eu vejo que podem estar na primeira rodada ali no range de Baltimore, e podem ser opções que Baltimore vale a pena puxar o gatilho. Outro nome ali que aparece, né, como wide receiver potencial de primeira rodada é o Kadarius Toney, mas honestamente, em primeiro lugar, eu não vejo nada de especial no Kadarius Toney. Não entendo. Esse é um jogador que eu realmente não consigo entender o hype. Não consigo. E não acho que é o tipo de jogador que o Ravens precisa, né? Um jogador que é máquina de bola com a bola nas mãos. Não é esse tipo de jogador que o Ravens está procurando. Acho que o Ravens já tem o Marquise Brown para esse estilo, já tem o Devin Duvernay, já tem o James Prochet, são todos esses jogadores, são jogadores que vão fazer, que podem fazer slot, que vão vencer com bola na mão, em teoria, né? O Marquise Brown não mostrou isso na NFL, mas o protótipo dele seria esse tipo de jogador. Assim, e ainda acho o Kadarius Toney um jogador muito cru, né? Principalmente em ponto de vista de rota e tal. Realmente, ele é um cara que eu tô completamente fora do consenso, não consigo entender. Agora, o Rashad Bateman e o Terrace Marshall são jogadores que me agradam bastante. O Bateman, como o David falou, com rotas muito boas, ele joga maior do que a medição dele, né? Tanto que você via a medição, os números dele, né, de altura, peso, que a Universidade do Minnesota colocava, você não achava que estava errado, sabe? Mesmo quando depois ele tendo medido, sei lá, 2 polegadas a menos no Pro Day. Até surpreende a medida dele. E ele mesmo falou, não sei de onde tiraram aquela medida de 6'2", eu nunca medi isso. Ele falou depois. Então... mas isso é padrão, né? Desses cadastros de universidade. Ajudar a subir o hype no jogador e tal. Mas é um jogador que é bom com a bola nas mãos. Ele consegue fazer um pouco de tudo, né? Tem um probleminha e tal de drops, mas acho que dá para corrigir. Eu diria até que, assim, problemas com as mãos, em teoria, deveria ser o mais fácil de corrigir, né? De todos esses. Mas é um cara que me agradaria muito se fosse a escolha na primeira rodada. E o Terrace Marshall é um cara que ficou ofuscado, né, naquele ataque de LSU espetacular, que ele era o terceiro alvo, às vezes o quarto, às vezes a quarta ou quinta opção até do ataque. E mesmo assim, pode ser o quarto jogador dessas armas desse time a ser selecionado na primeira rodada de um draft, né? Já teve o Justin Jefferson e o Clyde Edwards-Helaire no passado. Esse ano vai ter o Ja'Marr Chase já no top 10. O melhor prospecto de wide receiver que eu avaliei até agora, né? Desde que eu comecei a estudar para o draft. E o Terrace Marshall é um cara muito completo, grande, atlético, um ótimo alvo na red zone, e ele teve uma produção de touchdowns incrível em 2019. Em 2020 ele começou a jogar mais no slot, mostrou essa versatilidade. É um jogador que tem tudo para contribuir muito para qualquer ataque na NFL. Eu boto bastante fé nisso. Eu não vou me espantar se ele tiver uma transição mais tranquila que alguns outros recebedores que estão acima dele, e que inclusive eu tenho acima. Ele tem uma coisa que é muito importante na NFL e que complica muito a transição da maioria, que é o release. Ele é um cara que sabe sair desse press cover melhor que a maioria. Tá? E isso pode ser um diferencial para ele, ele pode ter uma transição mais tranquila para a NFL por conta disso. Só fazendo meio que um bloco agora, né? Assim, o Ravens, ele tem mais esse foco
de um jogador alto que vence bolas contestadas. A gente trouxe o Sammy Watkins, que também é um alvo em profundidade, que faz um pouco disso, mas eu acho que falta um jogador mais ou menos no molde do que o Miles Boykin é e o que o Ravens gostaria que o Miles Boykin fosse, né? Um jogador alto, forte, atlético, que vence bolas contestadas, que consegue dar essa oportunidade de corrigir passes erráticos do Lamar Jackson, né? E que ajudaria muito na evolução dele, até por variar um pouco mais o arsenal do grupo de recebedores do Ravens, né? Mas antes de passar para isso, só um bloquinho rápido, só um panorama geral, Davis, de alguns jogadores que são menorzinhos e que estão cotados mais ali para o começo do dia 2, um Elijah Moore, um Rondale Moore, o Amon-Ra St. Brown, que também não é um cara muito grande. O que você acha desses jogadores? Então, cara, o Elijah Moore é outro cara que eu nunca entendi muito hype também. Para mim, ele é um Kadarius Toney com menos qualidade, sabe? Ele tem a sua capacidade produzindo depois da recepção, tem suas mãos interessantes, mas é um jogador, para mim, que não tem controle do corpo, que tem um route running ainda que precisa de aperfeiçoamento. Não vejo assim como uma escolha tão interessante. O Seth Williams já é um jogador... Você citou o Seth Williams? Não, né? Não, eu tô nos jogadores mais baixinhos. Ah, tá, menores, né? Eu vou chegar neles aí. Desculpa, então, o Elijah Moore ou o Amon-Ra St. Brown, né? Você falou, né? Falei do Rondale Moore também. Do Rondale Moore. O Rondale Moore é um dos meus jogadores prediletos no draft. O problema do Rondale Moore é que ele tem 1,70, 180 libras e ele jogou 350 snaps nos 2 últimos anos. Tá? Mas ele é um cara pequeno, mas ele é muito compacto, né, cara? Ele é um cara absurdamente forte. Muito físico. O Felipe fez uma comparação muito feliz do Rondale Moore no começo da temporada, que é Steve Smith. Ele lembra muito a forma de jogar do Steve Smith, mas é um cara que aí a gente vai ter essa dúvida na transição para a NFL. É um cara que pulou 42,5 polegadas no vertical jump. É um número absurdo, tá? É um número absurdo. Mas como isso vai se refletir na NFL, a confiabilidade e tal. Eu acho que hoje, para os Ravens, ele não é aquilo que os Ravens estão procurando. Concordo. É um jogador excelente, eu acho que tem condição de suprir esses problemas, mas não é um jogador que eu acho que é o que os Ravens estão procurando. Quem quiser entrar no hype do Rondale Moore, assiste o jogo dele em 2018 contra o Ohio State. Ele arrebentou. Cara, freshman, ele destruiu com o Ohio State naquele jogo. É impressionante, cara. E o Amon-Ra St. Brown é um cara que mediu menos do que se esperava, é um cara que vai jogar mais no slot, mas eu tenho uma notícia para o torcedor do Baltimore Ravens. O Amon-Ra St. Brown vem de USC, e vocês sabem quem vem de USC também, né? T. Martin, wide receiver coach do time, tá? Foi o cara que recrutou o Amon-Ra St. Brown, é o cara que treinou o Amon-Ra St. Brown, e essas conexões são muito importantes. Tá? Ele recrutou o Amon-Ra St. Brown e foi treinador do Amon-Ra St. Brown em 2018 em USC. Então fiquem de olho. É um jogador que também eu acho que não é o que o torcedor quer ver, sabe? É um jogador que tem boa separação, bom route running, mas não é aquele big guy que o torcedor quer ver no time. Mas fiquem de olho com o Amon-Ra. É um jogador físico, né? Até mais físico que o normal de um jogador de slot do tamanho dele, eu acho. Sim, mas não é. Eu acho que ainda é um pouquinho abaixo do que o torcedor de Baltimore gostaria de ver. Mas fiquem atentos que essa conexão pode pesar em algum momento. O Amon-Ra St. Brown tem a história maravilhosa da família dele, né? Ele é irmão do Equanimeous St. Brown, né? Que jogou em Notre Dame, tá no Packers atualmente. Ele é bem melhor que o irmão, inclusive. Ele é o melhor dos 3 irmãos, né? O outro irmão, o Osiris. E, assim, o pai deles foi um Mr. Universo ou alguma coisa assim nessa linha. O John Brown, né? O nome dele. Então você percebe que o nome do pai deles não tinha o Saint. Ele adicionou esse Saint porque ele falou, porra, isso aí vai ficar muito maneiro no uniforme. E todos os filhos com o nome de deus egípcio, faraó, cacete. Amon-Ra é um nome foda, cara. Vamos ser sinceros. Imagina, Amon-Ra, Equanimeous e Osiris. Isso. O Equanimeous é Equanimeous Imhotep, um negócio bizarro. Imhotep, isso é o nome completo do faraó. Mas, enfim, fica com isso aí só como curiosidade. Aí você falou de conexões. Vou puxar essa conexão para fazer a conexão com o próximo nome que eu quero citar. E aí agora já passando para o molde de wide receiver, que eu acho que o Ravens está mais interessado, que é o Nico Collins. Eu assisti o tape do Nico Collins hoje. Assisti 2 ou 3 jogos dele.
cara, eu gostei muito dele. E a conexão aqui, obviamente, Nico Collins, jogador fez a carreira na universidade dele em Michigan, né? Então foi treinado pelo Jim Harbaugh, irmão do nosso treinador. E o Ravens tem histórico já de selecionar alguns jogadores de Michigan, né? Tem essa fonte direta para buscar informações sobre os jogadores. E o Collins é um cara muito de tamanho muito bom, muito atlético. A velocidade dele é muito boa, ele ganha muito bem em profundidade. Não me pareceu ter grandes problemas contra a press, saiu muito bem da linha de scrimmage. Acho que ele tem alguns problemas de mudança de direção, principalmente nas rotas dele, né? Quando a rota dele exige uma quebra, ele sofre um pouco mais, né? Tanto até para correr slant ele tem um pouco de dificuldade, pode notar. Justamente, os padrões mais horizontais, né? Ele é muito bom verticalmente. O passo falso. Gosto muito dele, cara. Eu acho que eu pessoalmente ficaria feliz com ele na segunda rodada até. Acho que eu tô mais alto do que a média. Mas eu acho que ele é um jogador que, pra sair, se ele for a escolha de terceira rodada do Ravens, que é a 104, se eu não me engano, cara, eu vou ficar absurdamente feliz. Eu não sei se ele dura tudo isso, cara. Eu não sei, mas pode ser que sim. Eu gosto muito do Nico Collins, ele é um cara que ficou na beirada do nosso top 50. É um cara que, pra mim, que também vai ser tipo o Donovan Peoples-Jones, vai ter uma carreira melhor na NFL do que em Michigan. Michigan tem problemas no ataque aéreo faz bastante tempo. É um cara que vai ter que precisar aprender a correr essas rotas e a criar separação, né? Mas é um cara com controle do corpo muito bom, com mãos muito boas, com uma habilidade atlética que você não descarta num wide receiver. E o wide receiver é muito difícil de avaliar justo por isso. São N situações que você tem que contextualizar, né? Ele é um jogador de pouca produção porque o ataque era muito ruim e a bola não chegava. E não dá para ele ir lá pegar a bola na mão do quarterback e produzir. Então, o Nico Collins, eu acho que se for uma escolha no dia 3, vai ser um belo no steal. E aí, outros dois jogadores, eu confesso que agora, eu olhando a board do On The Clock, eu inverto um pouco em relação ao que vocês observaram. Eu vou agrupar aqui 3 jogadores, um é um pouco menor do que os outros dois. Seria o Jamie Brown, esse é um pouco menor, né, de North Carolina. E aí tem o Seth Williams e o Tamorrion Terry, né, o Seth Williams de Auburn e o Tamorrion Terry de Florida State. Eu particularmente gosto mais do Jamie Brown do que vocês gostam. Tá? Eu achei que, assim, ele tem uma árvore de rotas super limitada, mas eu achei as rotas dele muito boas, ele sabia manipular a velocidade ao longo da rota. Quando ele precisava fazer uma quebra, eu achei que elas eram fluidas. Achei que ele conseguia identificar espaço nas zonas e corria para o espaço e reconhecia esses espaços muito bem. Achei que ele tem uma capacidade de encontrar, de gerar um pouco com a bola nas mãos. Não acho que ele é ótimo nisso, mas acho que ele está um pouco acima da média nesse quesito. Ele tem problema de mãos, tá? E dificuldade para localizar a bola no ar, isso me pareceu. O que é até meio estranho para um jogador que fez a carreira dele com uma alta profundidade, né? Ele é um cara que nas 2 últimas temporadas somadas, ele passou das 2.000 jardas com um médio de mais de 20 jardas por recepção e 10 touchdowns por temporada. Então, foi o primeiro o primeiro recebedor da história de North Carolina a ter 2 temporadas com pelo menos 1.000 jardas. Então, é um jogador que tem produção ali, é um jogador que eu achei de qualidade, acho que ele vai sair no dia 2, também não acharia uma escolha ruim. Eu sei que no On The Clock vocês têm ele um pouco mais abaixo. O que derruba pra mim o Jamie Brown é o problema com as mãos. Eu acho que ele precisa se localizar melhor no campo, vi ele perdendo oportunidades por não conseguir colocar os pés no campo, praticamente não saber onde estava, né, na lateral e tal. Mas o que derrubou pra mim foi o problema com as mãos que o Jamie Brown teve. Acho que ele teve algumas. E não é só drops, é bolas que ficam pipocando na mão mesmo, que na NFL podem custar muito caro pra ele. Agora, dos outros 2 jogadores que você falou, eu gosto mais da média que do Tamorrion Terry. Eu sei que eu gosto mais do que o Steve Sala. Eu acho que ele passa por uma situação também muito parecida com a do Nico Collins. É um jogador que tem ferramentas, né? Teve problemas com as mãos também, mas é um jogador que tem uma habilidade atlética muito grande, um controle do corpo muito grande. Isso deu uma subida nele. Acho que precisa evoluir esse seu route running, resolver o problema das mãos, esses drops que ele teve. Acho que vai sair lá no dia 3 e aí também pode ser uma boa escolha, né? Uma boa aposta. E o Seth Williams, cara, é um cara que me agrada muito. Aí ao contrário, as mãos dele me agradam bastante. Achei um jogador muito seguro,
conseguindo pegar alguns passes até que são ruins. Acho que a habilidade atlética dele é razoável e tal, né? Só que vai precisar aprender a criar separação por conta própria. Mas são todos valores que precisam de algum trabalho em algum ponto e tal, né? Mas que você vê possibilidade de trazer frutos futuros. Agora, não adianta de nada o Baltimore Ravens trazer qualquer um desses caras e continuar usando um esquema que não ajude nada no desenvolvimento. Então eu acho que assim, Baltimore precisa entender que para desenvolver jogadores tem que trabalhar eles nesse ponto, que é no route running, no jogo aéreo. Não dá para pedir que o cara corra 10 jardas por jogo e esteja desenvolvido. 10 rotas por jogo e vai se desenvolver dessa forma. Isso sem dúvida, cara. O esquema precisa ajudar mais, né? E assim, o time precisa de repetição, né? Você ganha qualidade e repetição, muito de repetição de jogo ajuda, né? Pra você conseguir experiência. O Miles Boykin da vida, praticamente não tem snaps, né? E com a maior parte dos snaps dele, ele tá lá bloqueando. Ele é um excelente bloqueador, inclusive. Mas aí não vai ganhar cancha de jogo, entendeu? Exatamente, ele não vai melhorar como nas funções principais de um wide receiver, nunca, né? Inclusive, bloquear não tá nem entre as habilidades que quando a clock avalia para um wide receiver, né? Não, é um plus, né? A gente coloca isso dentro de processamento mental, de dureza e tal, né? Claro que é importante um recebedor bloquear, não tenha dúvida e tal. Sim. Mas esforço, né? Primeiro tem que fazer o que você espera de um wide receiver, né? Sobre esses dois jogadores, cara, eu acho... O meu problema com o Seth Williams tem a ver com eu achar que ele é meio lerdo, sabe, nos movimentos dele. Acho que ele tem um teto muito limitado por não ser um atleta tão bom. Eu acho que essa lerdeza de movimentação prejudica as rotas dele. Acho que ele sabe usar muito bem o corpo, é um jogador muito físico, ele sabe usar esse porte físico dele para vencer, tanto que ele é uma máquina de vencer em situações contestadas, né? Um cara muito forte nesse quesito, de mãos muito confiáveis, como você já citou, mas eu não acho que ele é um jogador de teto alto, sabe? Eu não acho que ele tem muito para onde crescer. Já o Tamorrion Terry, eu acho que é o contrário. Eu acho que ele está menos pronto, mas eu acho que eu diria que ele tem um papel claro para chegar como calouro, já que seria um wide receiver 4 da vida, que faria rota em profundidade. Eu acho ele muito bom nessas rotas verticais, por ele ser um cara muito grande, rápido, bom, com boa impulsão, bom controle corporal, um cara que consegue vencer nessas bolas altas. Só que o cara que depende muito de vencer dessas bolas contestadas, ele provavelmente é porque ele não fez um bom trabalho conquistando separação, vencendo na rota antes, né? Então é sempre perigoso, né, pensar nesses jogadores. Isso é até um aprendizado que eu tive ao longo desse período que eu tenho estudado mais o draft, analisado mais o wide receivers, que é uma das posições que eu mais gosto de estudar, parar de valorizar tanto esses jogadores que vencem nessas bolas contestadas, tirar um pouco do peso disso da minha avaliação. Não sei qual é que é a sua experiência com isso, Davis, até porque você está mais tempo nisso do que eu, sem dúvida alguma. Aqui no Tamorrion Terry, eu acho que a gente tem que contextualizar a situação de Florida State, né? Terrível. É uma situação muito próxima ao que a gente tem em Michigan, pior, talvez, né? Até Auburn, né? São todos quarterbacks péssimos. Né? Quarterbacks péssimos, sistemas não bons. Os wide receivers serem forçados a buscar bolas contestadas porque os passes constantemente estavam atrás e tal. Mas eu acho também que o Tamorrion Terry poderia ter desenvolvido um pouquinho mais. Esse ano ficou num volto, não sei se jogo ou não jogo. Ficou uma coisa muito confusa, mas eu vejo nele um pouquinho mais de capacidade de desenvolver isso de criar separação e tal. Mas são todos apostas. Eu preferiria apostar no Tamorrion Terry do que no Seth Williams, pessoalmente. Eu também acho que teto mesmo, acho que o Tamorrion Terry tem mais. Mas são todos jogadores aqui que você vai ter que fazer uma aposta. E eu não acho que nenhum desses dois é jogador de dia 2. Acho que os dois só vão sair no dia 3. Também acho que vão acabar saindo só no dia 3 também. Aí, da lista de jogadores que eu tinha separado, era isso. Fica só uma dúvida aí, já voltando mais pro topo da board. Toda a questão envolvendo o peso do Devonta Smith. Qual é a chance dele cair
para uma escolha 27 do Ravens, ou cair a ponto de um Ravens pensar em subir para selecionar ele? Eu acho que não vale a pena também, porque isso vai ter um perfil muito parecido com o Marquise Brown, sabe? Eu acho ele tecnicamente mais desenvolto, mas você vai correr o risco de ter o mesmo jogador que o Marquise Brown, que não consegue ter uma dominância física, tá? Eu, particularmente, detesto essa situação que o Devonta Smith se colocou, que está pesando 170, 166 libras. Eu acho que ele poderia, e parece até um pouco de birra em alguns momentos, sabe? Me soa como uma birra, uma coisa, eu vou jogar com esse peso e pronto, e acabou. Então, eu não sei, mas eu acho que também não vai cair tanto, não. Eu acho que top 15 na pior das hipóteses. Tem o hype do Heisman, tem gente que defende muito que isso não vai fazer diferença alguma. Eu acho que não cai, não. Eu acho que é top 15 assim, pra ele. Se fosse para apostar num jogador com um tamanho assim, eu apostaria no Devonta Smith. Eu tenho ele como wide receiver 3 da classe, mas para mim ele, o Waddle e o Rashad Bateman estão todos no mesmo patamar, no mesmo... Sim, é a prateleira 2, né? Exatamente. Para mim os três, você pode botar qualquer ordem entre os três, para mim tanto faz. Eu concordo. Vai do gosto. Mas para mim os três praticamente dá no mesmo. Qual que você quiser ter como 2, 3 ou 4. Sou muito fã do Jalen Waddle, cara. Particularmente, sou muito fã do Jalen Waddle. Acho que ele é um... O Jalen Waddle tá completamente fora do radar do Ravens, né? Tanto ele quanto o Ja'Marr Chase. Jalen Waddle é um jogadoraço. Acho que não vou estranhar se o Jalen Waddle acabar saindo ali dentro do top 10, 12 e tal. Mas... eu acho que ele não passa de um Eagles na 12, por exemplo. Não acho que ele passa. Acho bem pouco provável. Então eu vou... Mas eu acho que o Devonta Smith também não cai muito mais que top 15, não. Acho que fica ali por dentro. Até capaz de alguém dar uma subidinha pra pegar ele. Enfim, Davis, não sei, você tem algum outro nome? Cara, wide receiver, não. Eu acho que... Esse molde... O que você acha da wide receiver no geral? Eu acho uma classe boa. Eu acho que uma classe que em alguns momentos ela é um hype maior do que ela merecia ter. Porque a gente tem muito nome de dia 3 que não vai ser tão produtivo quanto as pessoas acham, né? Eu vi gente falando muito do Anthony Schwartz, eu vi gente falando do Tuel, que é um cara de... Porra, esse não deveria nem ser draftado, né, cara? Muito ruim. Além de ser baixo, pequeno, é ruim, tá? Eu vi muito hype antes da temporada no Sage Surratt, no Dez Nilsson, que são todos jogadores muito comuns. Eu acho que é muito complicado, eu falo sempre que o wide receiver é uma das posições mais complicadas, porque as pessoas se empolgam, né? Com produção e tal, que são coisas que não são tão fáceis de trazer para a NFL. Mas eu acho que a gente cobriu a cabeça da classe toda aí, os caras que mais têm chance de produzir na liga são os caras que a gente falou aí. Eu acho que mais se enquadram também nos moldes do Ravens. Talvez a gente pudesse ter falado do Surratt, pudesse ter falado do Tylan Wallace, mas não são jogadores que chegariam para mudar o patamar do Ravens, né? São jogadores mais, provavelmente, atuariam na rotação. Não são nomes assim que me encantam também, não. Tylan Wallace um pouquinho mais, mas tem suas limitações atléticas e tal. O Sage Surratt também não me empolga tanto, não. Pois é, de acordo. Você falou do Devonta Smith no ataque do Ravens, ele com o Marquise Brown. Porra, se pegasse o Tutu Atwell, fecharia... Os chassis de grilo. Não daria um Zavion Collins. Não daria o Julio Jones. Não, tô falando do linebacker de Tulsa. Sim, não, mas você não também somos três. Somos 3, não dá o peso do Julio Jones. Não, o cara pesou menos 70 quilos, cara. Tá louco, eu chamo pra porrada tranquilo. Chamo pra porrada tranquilo. Eu poder dizer que ganhou na porrada de um jogador da NFL. Exatamente. It's all we do in the land of Raymond Berry and Johnny U. Crab cakes in football is what we know, as we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe. Então, é isso, querido ouvinte, querido torcedor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maratona de podcast sobre o draft. E João Gabriel Gelli, Davis Chiodini, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença. É bom contar com gente especializada no assunto aqui para poder enriquecer o debate. Davis,
Fala aí do seu trabalho no On The Clock, fala aí sobre o guia do On The Clock para essa temporada. O microfone é seu, cara, faça o seu jabá. Então, estamos lá no ontheclock.com.br, o guia do On The Clock com 200 prospectos analisados, trait a trait, jogador a jogador, com nota, tudo certinho, R$ 34,90. Estaremos no dia 29 na live no YouTube e na Twitch com o nosso amigo Rafão Martins, que esse ano participou do guia também, da criação do guia. Então, YouTube, você vai lá e procura por On The Clock BR, você vai achar. E também vai estar lá na Twitch do Rafão. Também estou lá no ProFootball, profutbol.com.br, com meu amigo Antônio Curti e com toda a nossa equipe, fazendo uma bela cobertura do draft. No mais, queria agradecer o convite mais uma vez. Espero no ano que vem estar de volta, ou no pós-draft também, né? E vamos aí, que eu acho que esse ano o Baltimore Ravens vai fazer um bom draft. Gosto muito do trabalho do Eric DeCosta, no geral. E acho que dá para sair com bons valores para o time ir numa crescente para 2021. E eu espero que o DeCosta acerte com a classe para não precisar chorar no ano que vem, na próxima entrevista. João Gabriel Gelli, tem texto seu na Liga dos 32 sobre o draft, né? Ainda não está publicado, mas deve sair aí o top 50 que a gente fez, né? Aí eu cobri, né, os principais quarterbacks, wide receivers, running backs e tight ends da classe. Quem quiser conferir, também uma análise de cada característica do jogador, né, que a gente julgou mais importante. Cobrindo só o top 50, né, até porque não somos um site de draft, mas é sempre importante produzir um pouco de conteúdo e ajudar a contextualizar essa classe. Eu sempre acho que quanto mais conteúdo, mais gente estudando e fazendo conteúdo, melhor, que aumenta a quantidade de gente de olho no assunto. É isso aí, e você, ouvinte, torcedor, é claro, pode sempre contar com a Casa do Corvo para saber como que anda o clima do Baltimore Ravens a respeito disso. Já fizemos textos sobre a situação da linha ofensiva, já falamos um pouco sobre a classe de edge rushers lá no YouTube. Aos poucos a gente vai entrando nos detalhes e dia 29, estamos aí, é dia de draft, tá chegando, expectativas lá em cima, e eu espero que vocês tenham gostado de todo esse trabalho. Se vocês estão gostando, por favor, pensa com carinho lá e vem ser torcedor de elite, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo, dá aquela moral pra gente e nos siga lá nas redes sociais, tá bom? A gente fica por aqui e o próximo episódio agora vai ser o Day After pra gente passar a régua em quem foi draftado, as expectativas versus realidade e como fica essa classe para 2021 do Baltimore Ravens, tá bom, gente? É isso aí, nos vemos então após o draft para debater um pouco mais sobre. Até mais!